Rita, para de abanar o rabo, estou a tentar fazer uma coisa aqui. Sim? Diana, não te juntes à conversa. Bem-vindos a mais um vídeo de uma tag. Eu vi esta tag no canal da Tita e da Paloca. Eu vou deixar aqui nos cards os canais dela, porque se vocês ainda não conhecem, shame on you. E esta tag é uma tag daquelas que eu gosto porque não dá trabalho a ir buscar livros à estante. E dá para fazer aqui uma espécie de conversa. Como eu falo para os cotovelos, eu vou tentar manter isto ao mínimo. O que é mais importante? Uma boa personagem, a trama ou a mensagem num livro? Eu gosto imenso de ler livros pela mensagem que deixam, mas o que realmente me motiva a ler livros são as personagens. E eu tive algum tempo a pensar nisto, porque se eu não me identificar com nenhuma das personagens, ou pelo menos não entender ou compreender o que elas estão a fazer, eu não sou capaz de me interessar no livro, nem no enredo, nem na mensagem, qual ela será no fim. Portanto, eu tenho de haver alguma personagem com que eu me identifique, ou pelo menos reconheça algumas coisas que eu gosto, porque eu gosto imenso de ler livros por personagens. Claro que o enredo é muito importante, porque se tiver um enredo de caca, o livro também fica meio nhé, mas se tiver uma boa personagem, até sou capaz de ler o livro até ao fim. Se não tiver boas personagens, não me interessa. Deveríamos ler livros que abordam ideias ou opiniões com quais discordamos. Eu já li imensos livros com opiniões com eu necessariamente não concordo e com personagens que sinceramente que eu abomino, mas lá está, os livros ensinam-nos e conhecer outra visão, outra maneira de pensar também nos ajuda a crescer, apesar de não concordar com essa personagem e com o pensamento dessa personagem. Qual é o papel dos livros no mundo onde a tecnologia avança cada vez mais? Esta é profunda. Espero que nunca se perca o valor dos livros. Aliás, os livros desde que surgiram mantiveram-se sempre, apesar de todas as mudanças no mundo. Os livros são, e eu sou um bocadinho parcial a falar lá nisso, são uma verdadeira cultura, são aquilo, independentemente do que a pessoa goste de ler, se a pessoa gosta de ler clássicos, se a pessoa gosta de ler a parte de trás do detergente, não interessa. Acho que acho que ler ajuda-nos a crescer enquanto seres humanos, enquanto humanidade. Nem que seja para relembrar os erros que nós fizemos no passado e aprender com eles, que às vezes custa a entrar. E acredito que os livros vão se manter ainda durante muito tempo, qual seja o seu formato, seja no Kindle, seja em livro físico. E espero que se mantenham e se mantenha esta cultura de ler e de aprender. Quando escolhes um livro, quão importantes são as sinopses, as opiniões e a arte nessa escolha? Eu já li mais sinopses, eu agora tenho algum medo em ler sinopses porque as sinopses às vezes trazem spoilers. E eu lembro-me perfeitamente de ser spoilada num dos livros do George R. R. Martin, das Crónicas de Gelo e Fogo, em que eu li a parte de trás do livro e fui completamente spoilada. Eu acho que foi o quarto livro. E acontecia uma coisa no terceiro que eu ainda não sabia e que estava na parte de trás do quarto livro e foi spoilada. E cada vez leio menos sinopses, tento pelo menos saber o que é que trata no geral o livro, mas depois entro no livro quase de olhos fechados. Claro que uma boa sinopse ou um tema que me atraia, eu vou sempre comprar esse livro, mas tento evitar cada vez mais sinopses, especialmente de livros de séries que eu já comecei a ler. Os segundos, os terceiros, não é muito boa ideia ler sinopses. Opiniões. Claro que existem opiniões que nos influenciam a ler livros e também nos fazem perder a vontade de ler livros. Eu posso dizer que sou influenciável, muito influenciável por certas pessoas a ler certo e determinado livro. Eu tenho vários amigos que leem e que têm gostos literários semelhantes aos meus e quando eles me recomendam um livro, eu leio. Posso não ler imediatamente, só dei uns anos, mas eu leio. Gosto também de ver opiniões aqui no Booktube e claro que existem booktubers com que nos identificamos melhor e que nos fazem ler determinados livros. E seria hipócrita não reconhecer isso. Claro que aqueles livros muito badalados também
trazem alguma curiosidade. E às vezes eu leio e fico um bocadinho desiludida, mas às vezes também sou agradavelmente surpreendida. E isso aconteceu recentemente com The Love Hypothesis, da Ellie Hallwood, que eu não dava nada à espera. Quanto à arte do livro, quanto objeto, pois eu gosto de ter livros bonitos e gosto de ter um objeto bonito. Se isto é fútil, é. Mas eu também vejo o livro como um objeto colecionável, especialmente aqueles livros que eu gosto e que eu já li e que quero ter na minha estante e quero ter uma edição bonita para me lembrar desse livro e eventualmente reler, que é o que acontece muito quando eu vejo uma edição de um livro que eu já li, uma edição bonita que eu li se calhar traduzido em português e que um dia quero ler em inglês. Acontece muito com os clássicos, com o Wuthering Heights, com o Jane Eyre, e eu compro uma edição linda, magnífica, porque os olhos também comem. E se um livro tem uma boa capa, uma boa edição de texto e ilustrações, se tem um pacote bonito, é natural nós comprarmos, porque o olho humano é treinado para reconhecer beleza, que é subjetiva, porque o que eu posso achar bonito, vocês podem não achar, mas eu gosto de edições bonitas, como aliás vocês podem ver. Deveríamos ler algum livro na diagonal. Eu já li alguns livros na diagonal, particularmente aqueles que eu já não estou para aturar as personagens e me estou a irritar profundamente e só quero despachar a coisa. Mais recentemente estou a aprender a dar DNF aos livros, ou seja, não estou a continuar os livros, porque existem tantos livros para ler. Só que alguns livros eu continuo a ler na diagonal para tentar perceber o porquê desse livro, por exemplo, ser tão falado e ter tão boas opiniões, porque eu não estou a perceber o porquê. Mas agora cada vez é mais raro eu ler na diagonal, porque ler na diagonal significa que eu não estou a gostar e aí eu desisto do livro. A leitura deve ser sempre agradável. Eu espero que sim, porque senão, porque é que vocês estão a ler? Ler deve ser prazeroso, como dizem os nossos amigos do Brasil. Deve ser uma atividade lúdica que vos traga algo. E sim, nós sofremos, eu às vezes digo que sofro com os livros, mas os livros também são uma espécie de terapia. E quando nós sofremos com um livro, pelo menos no meu caso, eu estou a extravasar sentimentos e estou a viver aquele livro e se calhar também estou a fazer terapia a mim mesma. Os livros são para mim terapia. E se vocês pensarem, a maior parte dos leitores utilizam o livro como terapia, seja por sair do mundo em que estamos e entrarmos noutro mundo e entrarmos na vida de outras pessoas fictícias, ou porque nós precisamos daquele bocadinho só para nós e o livro, para estarmos connosco e sentirmos o que o livro nos traz. Eu no fim de um livro, mesmo que tenha sofrido com o livro, aprendi alguma coisa e gostei de ler o livro. Quando eu não gosto de ler um livro e não estou a gostar de um livro, eu não gosto do livro e normalmente até paro de ler e ponho a um canto. Mas nem sempre foi assim. É importante sermos um leitor que lê muito e que lê boa literatura. Primeiro, o que é que define uma boa literatura? Lá está. É muito, muito subjetivo. Cada um deve ler aquilo que lhe interessa e que gosta. E irrita-me profundamente quando as pessoas tentam obrigar uma pessoa a ler o que ela considera ser boa literatura e as pessoas acabam por não gostar de ler, pois claro, porque cada pessoa sabe o que gosta ou que quer ler. Se gostas de ler romances, não vais ler dramas. Tu tens de ler aquilo que gostas. Obrigar uma pessoa a ler aquilo que não queres é horrível. Além de não vai correr bem. Quando sermos um leitor que lê muito, cada um deve ler a quantidade de livros que quer ler e que pode ler, porque nem sempre é uma questão de querer, também é uma questão de poder. O que interessa é que leiam. Se lerem 1, se lerem 2, se lerem 3, se lerem 100, o que interessa é que ler. E não se sintam pressionados a ler mais X ou 8 livros porque o outro lê mais do que vocês. Cada um tem o seu ritmo de leitura, cada um tem a sua vida sem ser os livros. Como compras os teus livros? Penso que isto quer dizer como eu escolho os livros que quero comprar. Eu compro a maior parte dos meus livros online, a verdade é essa. Eu antes comprava muito físico, ou seja, quando ia à livraria, e continuo a fazer isso de vez em quando, mas compro muito os meus livros online porque eu leio muito em inglês e os livros em inglês em Portugal, nas livrarias físicas, é mais difícil de encontrar, pelo menos onde eu vivo.
e tenho comprado muito online, mas também gosto de ir às livrarias comprar livros. É sempre aquele momento maravilhoso. Aliás, quando eu viajo para outro país, faço questão de ver as livrarias. Bookaholic, assumida. É as minhas superstições de viagem. Como escolho os livros que quero comprar, eu tenho a minha wish, que vou adicionando. A minha wishlist é interminável e às vezes quando a oportunidade surge eu compro. Seja em promoção, seja em segunda mão. E depois tenho uma wishlist que são as edições especiais e lindíssimas que eu quero comprar, porque como podem calcular, a maior parte delas não tem um preço muito favorável e tento sempre encontrar em segunda mão. Às vezes não dá e tenho de fazer um milheirozinho, um porquinho, para as conseguir comprar. Esqueci de ler a segunda parte, que é o que tens em conta sempre que vás às compras. Acho que já respondi basicamente a essa pergunta. Como lês os teus livros? Como organizas as tuas leituras? Como leio os meus livros? Lendo. Como organizo as minhas leituras? Eu tento sempre ler um bocadinho cada dia, às vezes nem sempre consigo, mas pelo menos nos transportes públicos tento sempre ler um capítulo, alguma coisa. E quanto a leituras, eu todos os anos, pelo menos nos últimos anos, faço uma lista de livros que eu quero ler no ano que vai entrar, nem sempre as compro, porque eu sou péssima a cumprir TBRs, e vou aproveitando um ou outro projeto para ler livros. Eu sou uma leitora de humores, isto é um bocado estranho de se dizer, mas eu leio aquilo que me apetece ler na hora. E claro que existem alguns escritores que eu gosto de ler logo que os livros saiam, primeiro porque são escritores que eu gosto muito e depois são escritores que eu não quero apanhar spoilers. O que fazes a tudo o que as leituras te dão, a todos os sentimentos que os livros que me trazem. Eu já vos disse, os livros são para mim terapia, a maior parte deles. Há uns que eu preciso de terapia depois. E cresço com eles, eu sempre cresci com livros, sempre vivi com livros e agora existe aquela possibilidade maravilhosa que é discutir livros. Tenho muitos amigos nos livros que foram crescendo, amizades que criei através do blog e agora através do canal, e também amigos meus com quem eu discuto os livros. Eu tenho várias amigas que leem, a maior parte são amigas, fora do Booktube e do blog e etc., com quem eu também discuto livros, e é tão bom discutir livros e perceber que aquele livro despertou sentimentos X, A, B e Z naquela pessoa, e a mim fez A, B e Z também, e encontrarmos os pontos que concordamos e os pontos que discordamos. É tão bom falar de livros. Ainda continuarias a ler se pudesse abrir o cérebro e enfiar todos os livros lá? Esta para mim é uma pergunta um bocado parva. Porque ler é perder-se naquele mundo, e se eu enfiasse tudo no cérebro ia perder essa parte maravilhosa que é a parte de descobrir a história e descobrir o livro. Se há alguns livros que eu queria enfiar na minha cabeça são os livros de medicina, e particularmente quando eu tenho de os estudar. E nós da faculdade gozávamos e dizíamos que os livros de estudo deviam de passar por osmose, que nós metíamos debaixo da almofada e passavam por osmose. Aí eu queria enfiar livros na minha cabeça. Dava um jeitaço. O que pensas das releituras? A minha opinião sobre as releituras tem mudado ao longo do tempo. Eu inicialmente achava que releituras era uma perda de tempo e agora acho que não. Tenho aprendido muito com as releituras, tenho relido séries e tenho relido livros antes de começar o segundo ou terceiro de uma série. Tenho visto pequenas coisas que não tinha descoberto antes e gostado imenso de reler, como alguns também aprendi que não vale a pena reler determinados livros, porque aqueles livros ficaram estagnados lá na minha memória e se os reler vão perder essa paixão, esse mundo. Existem vários até. Se calhar devia de fazer um vídeo sobre isso. Livros que se eu relesse agora não ia gostar tanto. Estas são duas em uma. O que torna um livro bom e um livro mau? Aqui voltamos à mesma questão. Subjetividade. Um livro bom é aquele que nós, enquanto ser humano, achamos que é bom, e um livro que é mau é aquele que nós, enquanto leitores, achamos que é mau. E não adianta andarem por aí com minhoquices e dizer que, por exemplo, determinado clássico é maravilhoso, determinado Nobel é maravilhoso. É maravilhoso se tu perceberes o que é que ele contém e se tu gostares de o ler, porque senão não faz sentido. Há determinados livros que nós percebemos o porquê deles serem importantes na história e o porquê de terem movimentado a história,
mas nós podemos não gostar propriamente deles. Qual a tua opinião sobre não terminar uma leitura? Acho que também já respondi neste vídeo. Eu cada vez mais não quero perder tempo com livros que não me dizem nada quando começo a ler. Eu normalmente vou até pelo menos metade do livro, e se o livro não me diz nada, eu mando-o para outra casa. A vida pessoal do autor deve ser tida em conta, pois aqui entramos num tema muito problemático e cada vez mais polémico, que é se a vida do escritor deve influenciar as nossas leituras. Eu confesso que alguns escritores me dão algum prurido. Eu, por exemplo, tenho aqui a tetralogia das Brumas de Avalon, da Mara Zimmer Bradley, que eu quero muito ler e que é um marco na fantasia, mas eu ainda não as consegui ler porque eu li algumas histórias terríveis sobre a Mara Zimmer Bradley e criei-lhe alguma aversãozinha. E para não influenciar o meu momento a ler esses livros, eu resolvi adiar essa leitura. Mas o livro em conteúdo por si, acho que deve ser avaliado por livro e não pelo autor. Porque vamos pensar assim, todos os autores e autoras são homens e mulheres. Existe diarreia cerebral em todo o lado. Existem bons e maus, existem estúpidos e inteligentes em todo o lado. E cada pessoa também tem atitudes estúpidas, apesar de não ser propriamente estúpido. E pode dizer coisas estúpidas, mas o que escreve pode ser muito bom. Tenho alguma aversão ao que o Miguel Sousa Tavares às vezes diz e fala na televisão, mas adoro a escrita do homem e adoro os livros dele. E eu só li 1 ou 2, mas acho que o homem escreve maravilhosamente. Portanto, acho que devemos julgar o livro pelo que ele é e não pelo que o escritor é. Porque se fosse assim, íamos julgar todas as pessoas que existem no mundo. Não porque eles nos dão, mas porque eles são. Nunca mais saímos daqui, filhos. Se apenas pudesses ler um género para o resto da tua vida, qual seria? E aqui vou roubar a resposta da Tita, porque é uma resposta muito inteligente e que não me tinha passado pela cabeça, mas realmente ela tem razão. Eu escolheria o romance, no seu sentido lato, porque existem vários tipos de romance. O dramático, o histórico, que é dos meus favoritos, o de época, e é uma área muito abrangente e é uma área que eu gosto muito de ler. Alguma vez leste um livro sobre o qual não sabias nada? Muitos. O Silent Patient, que foi um thriller que eu li, eu quando comprei o livro eu não fazia ideia do que é que ia acontecer. Tinha-me sido muito bem recomendado, ou eu tinha lido opiniões muito boas e resolvi ler. E comprei-o numa loja em segunda mão em Londres, quando eu estive lá. Acho que foi em Notting Hill, se não estou enganada. Quais são os autores ou géneros que não consegues ler e porquê? Livros de autoajuda, esqueçam, não consigo ler. Autores propriamente ditos, eu acho que não há nenhum autor que eu não consiga ler. E por fim, a última pergunta é, toda a gente deveria ler? Porquê? Sim, eu acho que toda a gente deveria ler, mas acho que não devemos forçar as pessoas a ler, porque aí criamos uma obrigatoriedade. Acho que consegui dizer isto bem. E eu pelo menos falo por mim, se me obrigam a fazer uma coisa, eu não vou gostar. Mas sim, acho que toda a gente devia ler e quanto mais cedo melhor, porque, como eu vos disse, ajuda-nos a crescer. Daí eu gostar de oferecer livros aos pequeninos. Eu tentei não falar muito, mas como vocês veem eu falo pelos cotovelos. Tentei não me atropelar muito, mas eu continuo a atropelar muitas palavras. Espero que tenham gostado desta pequena tag e vemos no próximo vídeo. Tchau!